Fala pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui com um convidado especial para falar um pouco de obras, para falar um pouco de tecnologia, métodos construtivos da Trisul. Roda a vinheta! E para isso, ninguém mais, ninguém menos do que o Roberto Júnior, nosso diretor técnico de engenharia, vai falar um pouquinho para a gente dos modos construtivos, né? Desde o terreno até entrega de chaves na mão do cliente. Roberto, obrigado pela presença. Obrigado, Roberto. Fique à vontade, fala um pouquinho para a gente aí. Oi pessoal, quero agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje e fazer parte desse bate-papo aqui com o Misael e com o Obina. Então eu vou explicar para vocês. Nós recebemos o produto da área de novos negócios e produto definido. Nesse momento ele vai para a engenharia, aonde nós vamos locar o stand e o apartamento decorado. Uma vez locados, eles voltam para as áreas para o comercial, onde nesse momento é dado de acordo para prosseguir com o projeto. Posteriormente, nós vamos, já de acordo com a definição do produto, nós escolhemos o método construtivo. Então, por exemplo, nós temos uma tecnologia para econômico, médio padrão, e temos uma outra tecnologia para o médio alto padrão. Nesse momento, os projetos vão em frente e, junto com esses estudos, junto com a definição do produto, nós já temos uma noção, pela sondagem do terreno, do que nós vamos escolher como fundação e contenção para encaminhar e afinar todos esses projetos. Aí os projetos têm início, esses projetos, fundação, contenção, estrutura, e as demais disciplinas, que são elétrica, hidráulica, alvenaria, drywall e o sistema de revestimento externo. Roberto, fala um pouquinho de fundação. É o maior prazo de uma obra, a fundação? Misael, o que leva mais tempo? Depende. Na verdade, o que acaba levando mais tempo é a contenção. Então, por exemplo, você pega uma obra que nem o Jaúnas, que ela tem uma contenção em parede de diafragma. Esse método construtivo da parede de diafragma é o método mais longo. Essas paredes, elas contêm toda a terra no entorno e elas são usadas onde o nível do lençol freático é muito alto. Então você tem paredes de concreto que variam entre 40 a 60 centímetros, dependendo da profundidade e do número de subsolos. Então esse é o método de contenção mais longo. A fundação em si, que ela pode ser uma estaca escavada, pode ser uma estaca hélice, eles têm prazos de duração mais curtos e o nosso problema não é aí. Hoje, utiliza-se muito em São Paulo esse método construtivo de estaca hélice, onde nós temos parceiros que fazem a fundação para a gente e tem um maquinário que tem uma qualidade de nível de um maquinário que tem nos Estados Unidos e na Europa. Então, nesse ponto, em tecnologia para fundação, nós não devemos nada para nenhum país avançado de primeiro mundo. E o problema realmente é a contenção, porque se você pegar uma contenção em perfil, ela demora 1/3 do tempo que demora uma parede de diafragma. Ela é mais rápida, você faz a contenção com perfil, vem escavando e você vai prancheando para chegar no nível de executar a fundação. Então, o nosso problema é contenção, não a fundação em si. E eu vou diferenciar para vocês. A contenção, ela, como o nome diz, ela vai conter o que tem de terra no perímetro do prédio. E a fundação é o alicerce, é a base do prédio. Então, o problema é na execução da contenção. Poxa, que legal. É aprendizado, né? Falando de o homem da tecnologia aí, Roberto. Uma vez no almoço você falou para a gente das tecnologias. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal sobre as tecnologias, sobre as inovações, aquelas coisas que você falou para a gente que está trazendo da Europa, das obras que lá tem. Pode falar um pouquinho para a gente? Eu vou falar, Obina, é o seguinte. As tecnologias, se a gente pegar a obra do Brás, né, que é uma obra que nós estamos agora, segunda-feira agora, nós estamos com 14 meses de obra
nós liberamos aproximadamente 50% de apartamentos para vistoria, o que nós chamamos dentro da empresa de fachada de concreto, ou seja, você tem pouquíssimos pilares internamente, a fachada ela é de concreto e ela faz parte da estrutura do prédio também. Só que o que acontece? Ele é um sistema de forma trepante, então você usa ele na metade do prédio, depois que você concretou as paredes nessa metade do prédio, você issa, ela é trepante, e vai fazer a outra metade do prédio. Aí, em aproximadamente 2 horas, tem um sistema de forma de alumínio, onde eles dispõem na laje, depois de sacar essas formas de parede, eles dispõem nessa metade que está com a forma, com a parede concretada, assoalham em aproximadamente 2 homens em 2 horas, e aí ela fica pronta para fazer a laje. Então é um sistema construtivo muito rápido. Em 3 dias você faz metade do prédio e nos outros 3 dias você faz a outra metade. Qual que é a vantagem? Quando você fala metade do prédio, você se refere a uma laje? Ele é o seguinte, essa forma, ela tem no meio do prédio, você tem o core, a escada e o elevador. Na outra metade do prédio, você tem uma forma que passou pela engenharia. Quando o produto e novos negócios fez o desenho daquele produto, eles passam pela engenharia e a gente faz alguns ajustes. Por quê? Porque essa forma, quando a gente saca, a gente vai fazer metade e o core. Quando nós terminamos de concretar essa metade do prédio, a gente issa essa forma e essa forma ela passa num sistema X para fazer a outra metade. Ou seja, a forma que estava do lado direito do prédio, ela vai para o lado esquerdo no X, ela faz um X, ela sai daqui e passa para o lado de lá. E a forma que estava aqui, ela é içada e vem para a outra metade daqui. Esse ajuste a gente faz no produto para ter essa simetria na forma e não ficar perdendo tempo. Na hora que você sacou, você Entendi. com a grua direciona ela para a outra metade. Então você ganha velocidade. Em 6 dias você faz um andar. Mas qual que é a grande pegada, a grande sacada? Quando você trabalha com essa tecnologia, você não precisa fazer argamassa do lado de fora e nenhum revestimento do lado de dentro. Você pinta diretamente, eu não sei se vocês acabaram reparando, mas vocês podem ver lá na Vila Prudente agora, que é uma obra que está indo nessa mesma tecnologia, ela só vai receber pintura do lado externo e pintura do lado interno. E o lado interno, como tem pouquíssimos pilares, a divisa do apartamento é feita em alvenaria e o apartamento internamente é feito em drywall, que é o que você usa lá fora no exterior. Então, se você for nos Estados Unidos, eu rodei 6, 7 estados americanos e o americano trabalha muito com drywall. O americano ele consome aproximadamente 120, 130 vezes mais de uso de drywall do que nós aqui no Brasil. E o europeu também, numa escala um pouco menor com o americano, mas muito superior ao brasileiro. Então você usa o drywall e esse drywall ele também tem uma outra vantagem. Qual que é a vantagem? Você não precisa, como na alvenaria, levar bloco por bloco. Hoje você pegar o caso do Brás, você tem uma obra como a Vila Prudente, localizada em centros densamente urbanizados. Você tem lá a Avenida Anhangamelo na frente lá do Eleve Vila Prudente, e você tem um Brás que é um lugar muito complicado de chegar com material. Você imagina você chegar nesses lugares onde a descarga, antes da pandemia, e provavelmente quando passar essa pandemia, ela é feita no período noturno, das 10 da noite até 6 horas da manhã. Então isso é um grande complicador, e você trabalhar com esse material para você subir bloco por bloco num prédio que nem a planta da Vila Prudente e a planta do Eleve Brás, que você tem muitos apartamentos por andar, isso acaba complicando a execução do prédio. Então, com o drywall, quando você monta o drywall internamente, ele só vai receber pintura. E outra coisa, o drywall, a superfície do drywall, ela é lisa. É diferente de você fazer uma argamassa ou até mesmo um gesso. O gesso é um pouquinho mais poroso e a argamassa é bem mais porosa. Roberto, então você ganha velocidade. Aí você está falando o drywall em relação à construção, né? Sim. E para o cliente, quais as vantagens do drywall? Olha, Misael, eu ao longo desses
10 anos, agora no final do ano eu vou completar 10 anos de Trisul, né? Então, eu usei ao longo de 8 anos nos nossos empreendimentos muito drywall. Eu cheguei a fazer aquela saída que vai da sala para o terraço, em alguns empreendimentos, eu cheguei a fazer ela toda em drywall, toda em steel frame. Tá. E fiz muita parede interna de drywall. E fui observando durante todos esses anos que o drywall, a patologia dele é zero. E na entrega, o cliente, né, o brasileiro, ele tem muito preconceito que não tem lá fora, porque o drywall chegou aqui na década de 90 e uma das grandes construtoras usou de forma equivocada e ela acabou queimando o produto. Então, Não tinha um profissional adequado para... nem profissional, nem grandes empresas. Hoje você tem 3 grandes players que fornecem o drywall. Você tem a Placo, você tem a Gypsum, você tem a Knauf. São 3 multinacionais. Você pega o caso da Placo, é da Saint-Gobain. A Saint-Gobain, no mundo inteiro, ela tem 179 mil funcionários e tem um faturamento de 43 bilhões de euros. Então, você tem empresas de grande porte por trás. Então, isso me dá conforto para trabalhar com esse material. A experiência que tem lá fora do uso, você vê que não existe, ou quando você está lá fora, mesmo o brasileiro, ele está em algum hotel ou aluga alguma casa lá fora, principalmente se ela for nos Estados Unidos, ou até na Europa, onde eu visitei muitas construções, na Alemanha, na França, na Espanha, é tudo drywall. Então, ninguém fica batendo na parede. E a minha experiência ao longo desse tempo, nas entregas, né, a engenharia presente na entrega dos apartamentos, ninguém ficou batendo na parede. Então, o proprietário recebeu o apartamento com drywall, um misto de drywall e um misto de alvenaria. Em alguns empreendimentos, muito drywall, outros poucos. E eu vou falar para você, a assistência técnica, ela é uma área que ela está subordinada à minha diretoria. Então, todos os casos de assistência técnica, os problemas, eu uso de retroalimentação para produtos e para minha própria área, para métodos construtivos. E eu falo isso com a maior tranquilidade para você. Caso de patologia de drywall é zero. Reclamação do drywall é zero. Então, o que o cliente quer hoje, né? A minha visão de engenharia, né? Tá. A minha visão de engenharia que está lá no front, entregando os apartamentos, e fica um nível de amizade cria-se um vínculo entre o proprietário, naquela emoção de receber o apartamento, se aproxima muito do engenheiro e da equipe de obra. Então, cria-se um vínculo ali emocional e muitos acabam fazendo parte do dia a dia, às vezes dá um problema, liga até para o engenheiro, em vez de acionar a assistência técnica. Não existe reclamação nenhuma, não existe reclamação ao longo desses 10 anos. Olha, eu recebi o apartamento e vi que tinha drywall, porque ninguém sai batendo em parede de apartamento para ver o que é drywall. E outra coisa, se você fizer um comparativo entre o drywall como método construtivo, o drywall está muito na frente. Se você fizer um comparativo dele com a alvenaria, em caso de usar para uso de tecnologia, o drywall em si, o sistema do drywall, que é uma placa de gesso, mais uma estrutura de aço, e pega no médio alto padrão, ele tem um isolamento acústico. É muito superior ao da alvenaria. Aí a pessoa às vezes fica preocupada, mas eu vou fixar isso, fixar aquilo. Eu usei muito drywall na divisa da sala, com um dormitório, que é o na reversível, parede, né? Na parede que estava projetada de colocar televisão. E hoje, com as tecnologias, você tem muitas placas que já tem lá fora, que já são fabricadas aqui no Brasil. Glass Rock é usado muito nos Estados Unidos, onde você só vê construção em steel frame, é usado para fachada. Se você for visitar a obra do Vila Prudente, a divisa do terraço com a sala, ela é feita em Glass Rock. Você tem chapas que já são próprias para forro, para divisões internas. Você tem chapas que são já apropriadas para cozinha, para banheiro. Então você vê, eu usei nesse tempo aí, nesses 9, 10 anos, eu fiz banheiro, um misto de alvenaria e drywall. Eu não tenho patologia. Por quê? Porque ele foi corretamente utilizado com a chapa adequada. E hoje, toda a equipe de engenharia da Trisul, ela foi treinada por esses grandes players. Então, nossos engenheiros, nós temos um sistema dentro da engenharia que eu tenho uma fiscalização à parte da engenharia. Então, eu tenho mestres encarregados
determinadas etapas construtivas que eu considero chave, como estrutura, como acabamento, que vem uma outra equipe por fora, eles rodam a obra para verificar. Essa equipe também recebeu treinamento, nossos analistas, nossos estagiários. Então, hoje esse sistema construtivo está muito avançado no mundo inteiro. E aqui no Brasil você já vê várias construtoras, que eu não vou citar o nome aqui, já empregando também internamente por conta desse boom de construção, né? A pandemia deu uma brecada, mas o volume que tem de obra para vir aí, a gente já está prevendo isso já tem uns 4, 5 anos. É um volume muito grande. Se você não tiver alternativas tecnológicas, você corre o risco de não receber o material, de ter atraso de mão de obra. E outra coisa, hoje já tem uma mão de obra bem qualificada, diferentemente do que você viu na década de 90. Você tem muita gente preparada. Era muito garoto em 90. Mas esse bate-papo é importante, porque o preconceito não vem só do cliente, vem da gente mesmo, corretor. Quando fala de drywall, a gente fica meio com o pé atrás. Então esse bate-papo eu acho que é enriquecedor, importantíssimo, Roberto. Então, e nós temos, Bina, forro de banheiro, forros que nós estamos usando agora, nós estamos usando há muito tempo o drywall. Então, você vê, nós temos uma qualidade construtiva muito superior dos nossos concorrentes. Desde 2014, 2013, nós tiramos aquelas plaquinhas de gesso que são bem conhecidas no mercado, que nos deram muita patologia, e substituímos por drywall. Então, você pegar a safra de empreendimentos da Trisul 2013 e 2014, ela veio toda feita em drywall, toda em gesso acartonado. Deu uma qualidade muito superior, porque a plaquinha você tem problema de emendas, se você colocar uma lâmpada ela fica irregular, e se você pegar o drywall, ele tem uma planicidade onde você não vai encontrar defeito na hora de você entregar o produto. Então isso agregou muito valor no acabamento. E você pega uma tecnologia que nem a do Brasil e do Vila Prudente, a gente usa forro 100%, né? Isso também agora está sendo levado para o médio alto padrão, aonde nós cortamos uma etapa construtiva de se fazer elétrica hidráulica embutido na laje. Nós trouxemos essa fase, também tivemos um ganho na velocidade de execução, para dentro, ela fica embutida entre a laje de concreto e o forro. E tudo isso, Obina, graças ao drywall, e trouxe o quê? Eu tirei mão de obra da obra, essa parte de elétrica e hidráulica, ela foi toda industrializada, então ela não é mais feita no canteiro de obras. Sim. Ela é feita na indústria, Misael. Bem pronto. Ela vem pronta e ela é testada na indústria. Então, olha as etapas que você tirou de execução, teste, você tem uma qualidade maior para ser feito na indústria. Diante de tudo isso, Roberto, diminui em quanto tempo uma obra? Olha, Misael, depende... Uma alvenaria convencional e em cima das tecnologias que você está dizendo que está usando, e se diminui em quanto tempo uma obra? Olha, o Eleve... Se você pegar duas obras semelhantes, quanto diminui o tempo? O Eleve Brás, se a gente pegar o Eleve Brás, que ele está sendo feito nesse sistema fachada de concreto, drywall interno, forro, hoje eu estou com 14 meses, eu estou prevendo terminar ele com 16, 17 meses. Nessa tecnologia, né? Se ele fosse feito de alvenaria estrutural, o Eleve Brás, ele demoraria, acontecendo tudo corretamente, uns 22 meses, 23, dando tudo certo. Então ela dá muito mais velocidade. Agora você pega o caso Você encurta 8 meses. Encurta uns 6, 8 meses no processo Legal. Construtivo. Bom. Aí você pega o caso do Eleve Vila Prudente. O Eleve Vila Prudente, mesmo se quisesse fazer ele em alvenaria estrutural que nem Santos, que nós temos também uma boa tecnologia, nós estamos bem rápido na alvenaria estrutural, o Eleve Vila Prudente não daria para fazer, porque a alvenaria estrutural ela tem um problema de altura. A altura é limitante dela. Sim. Com essa fachada de concreto, eu posso perfeitamente subir 30, 40, 50 andares sem problema nenhum. Legal. Legal. Curioso isso. E temos a tecnologia do médio alto padrão, que a gente, mais ou menos em 2012, eu tirei todas as vigas internas. Então hoje qualquer empreendimento que você pega de médio alto padrão, você não tem viga internamente, você tem viga no perímetro. Isso foi importante porque ele deu uma alta produtividade para as nossas obras.
eu consigo, dependendo do empreendimento, fazer uma laje em 4 dias, mas uma laje com qualidade, 4 dias bem feitinha, diferentemente dos nossos concorrentes, né? E isso foi bom para nós na área da engenharia e para vocês, porque hoje você entrega um apartamento, você agrega valor, na hora da venda você pode falar para o cara, ó, se você quiser tirar a parede de divisa da sala para o terraço, você pode tirar porque você não tem viga nenhuma. E mesmo internamente dentro do apartamento, se você quiser abrir alguma parede ou tirar todas as paredes internas, você pode tirar, é lógico que você tem algum limite de plumada, de hidráulica ou plumada de elétrica, mas tirando isso fora, você tira qualquer parede, você não tem viga mais dentro do apartamento. Então isso foi um diferencial que a gente já usou em 12, né? Eu implantei em 12, em 13 já começamos a usar nos nossos canteiros. Roberto, uma pergunta, curiosidade aí. E qual foi a obra que você tocou mais prazerosa e a mais desafiadora aí? O produto? Olha, Tem Misael, algum em mente aí? todas, porque eu vou falar para você, desde que eu entrei na Trisul, eu tinha o desafio de terminar nos 3 primeiros anos aquelas... Eu entrei, nós tínhamos 70 canteiros de obra, né? Então, esses 70 canteiros de obras, eles estavam em andamento e tinham obras complicadas. Então, vou falar para vocês, eu sou um cara assim que gosta muito de desafio, eu gosto de desafio, o meu desafio naquele momento era entregar aquelas obras. Mas, paralelo a isso, eu comecei a trabalhar em engenharia da Trisul e comecei a trabalhar a nível de projeto também. Eu falei, onde que eu tenho ganho? Então é muito importante a nossa sinergia, né? Eu gosto que vocês me tragam problemas, por exemplo, esse problema aqui, na época, acho que 13 ou 14, nós tínhamos 2 produtos que eram o Space Anália Franco e o Magnifique Santana. Existia uma dificuldade na época de se vender aquelas unidades, que eram uns apartamentos de 120 metros quadrados, porque a Trisul não tinha pensado em um lugar específico para máquina de ar-condicionado. Então a gente resolveu, pela engenharia, um lugar para máquina de ar e vem atendendo As demandas, né? As do demandas tipo de vocês. É muito importante, Misael. Mas olha, eu vou responder para você. O meu grande prazer são todas as obras, todas essas tecnologias. Tem aquele xodó? Todos. Você passa e olha assim. Eu gosto de todas, Rubinho, honestamente. Estou sendo muito honesto aqui nesse bate-papo com vocês. Espero que você esteja gostando, Todas são poxa. chudas. Espero que você esteja gostando do bate-papo. Estou gostando muito, eu Legal. gosto muito dos dois, do Jefferson também, mandando um abraço para o Jefferson, e também do pessoal de vendas. Então, Roberto, sempre... você no fundo, é um diretor de vendas, viu? O que você ajuda a gente? Você ajuda a gente. Não, isso não, porque senão vocês vão querer ir para a obra. O meu prazer é a obra. E eu vou falar, Misa, o Roberto tem Você que é um voltar, né? São vários assuntos, cara. É um São muitos facilitador, viu, Roberto? Você é um verdade. facilitador pra gente. Toda vez que a gente precisou, você sempre facilitou para executar a venda, para fazer a venda. Então, primeiramente aí eu queria agradecer a você pelo bate-papo, pelo ensinamento. Parabéns pelas obras, pelas execuções. Realmente a gente recebe o feedback dos nossos clientes. Então são feedbacks positivos daquilo que a gente está entregando. Então eu só tenho que agradecer aí a você por todo o apoio que você sempre deu pra gente. E é um cara que a gente leva no coração aí. E fizemos questão de ser a primeira pessoa Participação, a né? participar aqui, que é o Sofá do Obina, né? Vai falar que gracinha, eu Então fizemos questão da sua presença aqui com a gente, como a gente costuma falar, nós vamos dar continuidade nesses vídeos, não é isso, Bino? Tem que se inscrever aonde aí? No canal da Trisul Vendas, @Trisul Vendas no Instagram e o canal do YouTube também, lá que já tem alguns vídeos. Hoje vamos subir o 2º vídeo e esse será o 3º vídeo. E os nossos vídeos, Roberto, sempre vai ser com enriquecimento, né? Com conhecimento. Conteúdo, para o corretor, para as pessoas que assistirem o vídeo crescer, né? Aprender, para quando estiver sentado com o cliente ou com qualquer outra pessoa, estar na sintonia da conversa, né? Não ficar perdido quando for questionado ou entrar num assunto que é de construção, enfim, que ele não conheça. Então, quero só agradecer você, desculpa tomar o seu tempo. Obrigado. Tá bom? Obrigado mesmo. Não tomou, eu que agradeço na hora que vocês me convidaram, falaram, eu de coração já vim aqui, porque eu gosto muito de vocês, né? E
a área de vendas, eu sempre procuro ajudar, eu sei das dificuldades, mas vocês podem contar comigo. E também tem aquela parte que eu sempre considero que é uma parte de crescimento, que é também ouvir e ver o lado negativo, que através do negativo você vai tendo crescimento. Então eu, através da assistência técnica, eu consigo captar o que não está funcionando bem, retroalimento a minha área e assim nós vamos crescendo. Mas, de coração, muito feliz de estar aqui com vocês, podem contar sempre comigo, vocês sabem disso. Sem dúvida, sem dúvida. Não é só você, Roberto, sua equipe também se pronta para nos ajudar Sempre. todas as vezes que a gente precisou. Então, só tenho a agradecer mesmo, mais uma vez, obrigado. É isso aí, Negrete. Obrigado. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço.